Então vamos aproveitar este momento, levar os nossos pensamentos até o alto e agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por tudo que recebemos, aproveitando esses instantes, já nos preparando para receber aí os conhecimentos, né, que a Claudinha vai trazer para nós, esse aprendizado, e que nós possamos mesmo colocar em prática e que nós possamos refletir, né, para que possamos continuar na nossa evolução espiritual. Obrigado. Está aberto os trabalhos da noite. Obrigado, Flamas. O Vinícius chegou aí também, a Sandra chegou, acho que a Vivi chegou. Boa noite a todos, queridos. Muito bem. Bom, hoje iniciamos uma nova perífrase, Claudinha. É isso mesmo? Confere, produção. Confere, a gente está no mesmo capítulo, né? Mas vamos mudar de assunto. Não dá não, né? Continuar o assunto aqui, andar um pouquinho. Hoje não tem música, Everton. Depois você pensa uma aí pra gente encerrar. Vou compartilhar aqui, tá? Ai, ai. Confesso que esse capítulo foi. Que esse capítulo não, que essa passagem foi desafiadora. Vamos junto, né? Vocês já sabem. Ó, eu trouxe a passagem completa, que como a gente vai mudar de assunto um pouquinho, a gente vai fazer. Tô ficando sempre com as aberturas, né? Das passagens. A gente vai fazer aquele voo panorâmico, a gente vai se inteirar da passagem, aí a gente vai adentrar nesse primeiro versículo, e aí com o decorrer das reuniões nós vamos no miudinho, né, para falar dela completa. Eu acho que 2 meses é pouco, me enganei aqui, acho que vai até o fim do ano. Nós vamos falar. Essa passagem é conhecida mais como o endemoniado gadareno. E aí, a gente tem ela nos 3 evangelhos sinóticos, né? No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Eu tô aqui com a tradução do Haroldo, eu sempre trago a tradução do Haroldo, eu não coloquei aqui, esqueci de digitar, mas é a do Haroldo, tá? E Lucas traz o endemoniado Gerazeno. E a gente vai ver o porquê dessa confusão. Esse estudo era para você, Bruno. Você que entende de explicar essas questões históricas aqui. Eu não sou muito boa nisso, não. Mas conforme a gente foi vendo outros estudos, o pessoal foi explicando um pouquinho, a gente vai ver, né, o contexto dessa parte, desse capítulo, dessa passagem, tá bom? Então, vou ler ela inteira e aí a gente vai esmiuçando aí, vendo os detalhes. Então, o endemoniado Gerazeno, que também está em Mateus 8, 28 a 34, e em Marcos, no capítulo 5, de 1 a 20. E navegaram para a região dos Gerazenos, a qual está defronte da Galiléia. Ao descer sobre o solo, veio ao seu encontro certo varão da cidade, que tinha daimones, mas vestiu túnica durante bastante tempo. Não vestiu túnica durante bastante tempo, nem permanecia em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus gritando, prosternou-se diante dele e disse com grande voz: O que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, já que em muitas ocasiões o tinha arrebatado. Era amarrado com correntes e grilhões para os pés, mas rompendo as cordas era impelido pelo daimone aos lugares ermos. Perguntou-lhe Jesus:
qual o teu nome? Essa parte todo mundo conhece. E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos daimones. E rogavam-lhe para que não os ordenasse partir para o abismo. Ora, era apacentada lá, no monte, uma grande vara de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Ele lhes permitiu. Depois de saírem os daimones do homem, entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo, para o lago, e se afogaram. Os que apacentavam porcos, vendo o que acontecera, fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Saíram para ver o que sucedera, foram até Jesus e encontraram o homem de que saíram os daimones sentado, vestido, em perfeito juízo, junto aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto relataram para eles como o que estava endemoniado fora salvo. E toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos pediu-lhe para afastar-se deles, porque estavam dominados por grande medo. Ele, entrando no barco, retornou. O varão de quem havia saído os daimones pediu-lhe para permanecer com ele, com Jesus, né? Jesus despediu, porém, dizendo, retorna para tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Ele partiu, proclamando quantas coisas Jesus lhe fizera. Grandinha, né, gente? Então, vocês entenderam, né? Que contexto que a gente está aqui? Jesus lá na Galileia, não sei se em Cafarnaum, não lembro agora, mas falou para os discípulos, entrem no barco, vamos atravessar para outra margem. Eles entraram no barco e aí teve aquele episódio da tempestade. Jesus apacenta a tempestade, eles continuam a viagem, chega na região dos Gerazenos, desce do barco e assim que ele desce, vem um homem cheio de grilhões e correntes, né, possuído por uma legião de daimons. E aí Jesus, né, fala para sair, né, os espíritos saírem de perto daquele homem, e eles pedem para ir na manada de porcos que estavam ali, e os porcos saem disparados e caem do despenhadeiro, se afogam no lago, no Mar da Galileia. Beleza? Visão panorâmica, tá? Olha quanta coisa deve ter aqui, gente. Muita. E aí, olha só. Para começar, a gente vai precisar recorrer ao mapa, né? Não sei se todo mundo é familiarizado, mas só para a gente se localizar aqui um pouquinho. Vocês veem o mouse, né? Aqui a minha flechinha. Dá para ver, né? Então, aqui nós temos a região da Galileia, né? Onde Jesus estava, onde os discípulos estavam. Então, aqui Cafarnaum, Genezaré, Magdala, Tiberíades, Nazaré. E aí eles atravessaram o Mar da Galileia e chegaram dessa outra margem. E aí a gente vai ver... um pouquinho sobre, né, essa região cá, que é chamada Decápolis. Então, as 10 cidades que formavam essa região do outro lado do Mar da Galileia. O que tem aqui? Né? Por que Jesus quis chegar até aqui? Né? Só que para começar, a gente vai ter um probleminha eu não sei se de tradução, eu não sei se nem de tradução, mas conforme foram, né, passando os manuscritos, né, durante os milênios aí, o que aconteceu com o nome, né, desse lugar. Mateus fala em Gadara, né, Lucas fala em Gerasa, e aí a gente vai ver que não dá para ser em Gerasa. Deixa eu ver se eu pus outro mapa melhor aqui.
Aqui, ó, vocês estão vendo? Gerasa tá aqui, Gadara tá aqui, então a gente vai ter que entender um pouquinho disso, né? E aí, o Pastorino, ele tem um capítulo bem completo. A gente vai usar no decorrer das semanas aí dos outros estudos. Mas aí ele começa esse capítulo com essa indagação, né? Mas é Gerasa, é Gadara, é Gergesa, onde que foi que eles desceram? Que Jesus desceu, né? Então aqui no mapa menorzinho, eles saem daqui, atravessam e chegam de cá, né? Então em Mateus está a terra dos Gadarenos, em Lucas dos Gerazenos, em Marcos tem as variantes aí de Gerasa, de Gadara e de Gergesa. Tudo nome fácil. E aí, os estudiosos começaram a questionar, né? Mas o que aconteceu? Porque Gadara não podia ser. Porque a descrição dos evangelhos é muito clara. Ele aportou, desceu, tinha um despenhadeiro de onde os porcos caíram, um cemitério, nananã. Então aqui não dava para os porcos atravessarem essa grande distância, né? Atravessar um rio que passa aqui e depois caírem lá no mar, no despenhadeiro. Então não dá para ser Gadara, né? Aí a gente tem. Ah, será que passei uma mais? Aqui, ó. Não dá para ser Gadara e não dá para ser Gerasa, que é mais longe ainda. Né? Então, se fosse Gerasa, eles tinham que ser porquinhos atletas, viu, Dai? Ia ter que fazer uma maratona para chegar até aqui, então não tinha jeito. Aí, nós temos essa cidade de Gergesa, que hoje chama-se Cursi. Cursi ou Cursi, não sei pronunciar. Que tem todas as características. Então, possivelmente, foi aqui que aconteceu. Então, nós estávamos lá de cá, Jesus apacenta a tempestade e chega do lado de cá, né? Nessa região de Decápolis, né? Aí, olha isso tudo. Então, nós estamos aqui, em Gergesa. Alguém tem um palpite do que a gente vai encontrar aqui? Na região das 10 das Decápolis? Como assim? Já vou explicar. Então, nós estamos de um lado, atravessamos o Mar da Galileia e chegamos no outro. Eu trouxe um trechinho da Aline para a gente localizar ali, vendo o vídeo de como está hoje, as ruínas desse lugar. Mas o que acontece? Nessa região, nós vamos ter uma população de não-judeus. Gregos, né? Na maioria gregos. Então, Decápolis são as 10 cidades que não que têm uma cultura diferente, uma língua diferente, um povo diferente. E é justamente por isso que a gente encontra essa criação de porcos. Porque não sei se vocês lembram, mas o porco é um animal sagrado para o judeu. Eles não comem porcos, então não tem criação de porco. Sagrado não, imundo, né? Eles não comem carne de porco. Então eles não criam porcos. E quando nessa passagem tem propositalmente, né, essa quantidade de porcos, uma criação de porcos, é para que fique bem claro que ali não se tratava do povo judeu. A gente está agora num território gentil, num território que tem uma cultura diferente, que tem costumes diferentes, que tem uma língua diferente.
e que não esperava por um Messias, que não seguia a Torá, que não seguia as leis mosaicas. Era uma região de peregrinos, uma região completamente diferente, que até para os judeus era considerada uma região até perigosa, né? Então eles não costumavam atravessar para o lado de lá. E é por isso que é tão raro Jesus estar do outro lado do Mar da Galileia. Olha que curiosidade legal. As passagens dos evangelhos, os milagres, cada cidade que Jesus esteve está do lado de cá do Mar da Galileia. Tudo do lado de cá, na região da Galileia. É só essa vez que ele atravessa, então tem um ensinamento na travessia, né? E aí a gente vai resgatar esses ensinamentos. A gente trouxe um pouquinho do... né, quando a gente falou dessa passagem de o útero ser um lugar das águas, né, de fazer essa simbologia da reencarnação, e a gente tem esse único episódio do lado de cá, nessa região completamente atípica, diferente e não visitada, né, pelos judeus. Então vamos lá. Vou passar, 3 minutinhos, tá? Ai, gente, peraí. Eu vou ter que compartilhar o áudio, peraí. Será que não vai daqui? Sério? Não, peraí, de novo. Vou pegar o... Ai, gente. Tá abrindo, tá? Shalom e bem-vindos de volta. Glória a Deus. Agora está aparecendo. Israel com a Aline, nós estamos nas colinas do Golã, do lado do Mar da Galileia. E ao lado dos restos de Guedara, onde Jesus curou o endemoniado. Vocês sabem que Jesus fez a maior parte do seu ministério em volta do Mar da Galileia. Ele fez aqui dezenas, se não centenas de milagres. Mas tem uma coisa muito estranha. Quando a gente pega o mapa e começa a olhar onde são os milagres, eles são todos na mesma zona, no mesmo lado do Mar da Galileia. E aqui, onde a gente está, Jesus não costumava vir. Ele veio especificamente só uma vez para fazer somente um milagre. Quando Jesus exorcizou o gadareno endemoniado. Então a gente vai conhecer mais sobre o milagre aqui de Guedara e entender por que essa diferença entre os dois lados do Mar da Galileia. Muitos refugiados estão passando fome. É por Desconsidere. Tinha do lado de lá, que não tem aqui. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar entendendo qual a diferença entre os dois lados do mar. O lado de lá se chama a Galileia e o lado de cá se chamam as colinas do Golã. Há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, quem morava na Galileia? Eram principalmente judeus. Eram cidades e vilarejos judaicos. A gente conhece Nazaré, Caná da Galileia, Quefarnaum,
Magdala e tantas outras. Ó, E quem morava aqui, desse lado, nas colinas do Golã, eram principalmente populações pagãs. Aqui, desse lado, ficavam as Decápolis, as 10 principais cidades pagãs da região, onde se adoravam deuses pagãos, como Moloque, Pan, Júpiter e o próprio imperador de Roma. E a gente sabe pelos próprios relatos bíblicos que Jesus costumava pregar entre os judeus. Ele ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, conversando e pregando às comunidades judaicas. E também eles não costumavam vir ao lado de cá, ao lado gentil, ao lado pagão do Mar da Galileia, porque não era uma zona muito amigável a judeus e podia ser inclusive perigoso para eles virem para cá. E por isso, quando Jesus chega para os apóstolos e diz que a gente vai cruzar o mar para outra banda, para o outro lado, é uma questão de muita coragem decidir vir para cá e também de muita fé e confiança dos apóstolos de aceitarem fazer essa travessia com Jesus. E durante a travessia aconteceu uma grande tempestade e Jesus vai acalmar a tormenta. Então os discípulos confiaram em Jesus para cruzar o Mar da Galileia para as terras pagãs e também durante a tempestade no mar. E chegando aqui bem próximo no mar, eles desembarcam e aí se encontram com o gadareno, com o endemoniado. Vamos agora ver essa passagem. E assim se podiam criar dezenas, se não centenas de cópias de um cilindro. Adiantei só um pouquinho. Gente. Eu acho que esse local é um ótimo exemplo de como Jesus sim já chegava aos gentios e sim levava sua mensagem também a eles. Um trabalho que depois vai ser aumentado e continuado por Pedro e Paulo. E o evangelho vai ser levado literalmente aos 4 cantos do mundo. Eu lembro dias que passavam aqui centenas de pessoas, se não milhares de pessoas. Pessoas falando chinês, italiano, português, hebraico, árabe. Pessoas de todo o mundo aonde o evangelho chegou e que vinham aqui conhecer onde Jesus passou e onde as passagens bíblicas aconteceram. E seguindo uma das tradições cristãs mais antigas de todas, a peregrinação, nós sabemos que peregrinos cristãos vinham aqui desde o período bizantino, o primeiro período cristão de Israel. Interessante encontrar, né, referências gregas ali. É um lugar pouquíssimo conhecido, desculpa as falhas técnicas aí. Mas acho que deu pra ver um pouquinho, né? Vou sair aqui pra gente voltar pra... Oi, gente, mas é hoje. Eu apertei alguma coisa aqui que deu tela cheia. E agora eu consigo voltar. Ufa. Tudo bem? Então vamos lá. Voltando para o pastorino, né? Lá no Sabedoria do Evangelho. Então, na passagem em Marcos, ele é mais detalhista, né? E aí o pastorino coloca isso, que ele apresenta os pormenores, ele descreve a cena, assim, com um pouco mais de detalhes, né? Ele anota que
que essa pessoa, né, esse endemoniado, estava sempre preso pelas mãos e pelos pés, e ele conseguia se arrancar de tão forte que era essa subjugação que ele estava, né? E ele tinha o costume de atacar as pessoas, ele vivia nos sepulcros, não tinha vida, né? Depois a gente vai ver um pouquinho do Primícias do Reino, porque a Amélia Rodrigues também traz a narrativa desse antes e depois ali, a gente vai ver ao longo dos estudos, e como que era a vida desse homem, né? Ao ver Jesus vindo, chegando ali até ele, Jesus ordena que os espíritos saiam, que abandone aquele homem, né? E aí esses obsessores, né, reconhecem Jesus pela luz que ele emanava e chamam ele de filhos do Altíssimo, né? Pela luz que Jesus carrega consigo, né? Então deve ter sido um momento muito emocionante, eu fico pensando assim, porque a presença do Cristo era percebida por aqueles espíritos, né? Que não queriam ser convertidos, mas respeitavam a luz e sabiam que ele era o Filho de Deus, né? E aí Jesus pergunta qual o seu nome. E o Espírito responde, Legião. E aí aqui tem uma outra controvérsia, assim, com os estudiosos, né? Porque pra gente é meio que, não sei, pra mim foi meio óbvio, assim, pensar numa falange de espíritos obsessores ali, a hora que ele fala legião, né? Mas tem alguns estudiosos que remetem essa fala ao exército romano, porque eles eram chamados de legião, né? Então, tem uma frente de estudos que acha que é por conta desse exército romano, né? Mas aí o Pastorino coloca, não significa essa resposta que eles eram exatamente do mesmo número que uma legião do exército romano, que eram, acho que 6.000. Como 4 a 6. de 4 a 6, né? Como pretendem alguns comentadores, mas apenas como explica o próprio obsessor, então incorporado, porque somos muitos, né? E aí aí o Pastorino continua. Em Mateus e Lucas aparece uma palavra melhor, não incorporado, mas não incorporar aos porcos, mas passar para os porcos, né? Que vai exprimir essa transferência dessa condição de vampirização desses espíritos, né? E porque tem todo esse contexto de que não dá para incorporar, o espírito não fica, né, não entra dentro do corpo, essas coisas que a gente sabe, mas que muitos confundem, né? Então não se trata de entrar dentro do corpo, mas de exercer uma influência, né? Aí o Pastorino continua. Quando pedem que os não mande para o abismo, né? Então a legião de espíritos lá fala, não nos mande para o abismo, né? O que é isso? Essa zona, né, de trevas que fica ainda mais densamente, né, do que o umbral. Então uma região de muito sofrimento, de muita dor, de muita tristeza, né? E que geralmente é o lugar que esses espíritos habitam. O quão que não contavam era com o desfecho causado pelo pânico da invasão de entidades grosseiras e muito materializadas nos animais, fazendo-os despenhar-se ladeira abaixo, em desabalada correria, tão violenta que não conseguiram parar e caíram no lago, afogando-se. Essa passagem foi bem desafiadora para mim e me deu um certo nervoso, assim, essa parte, né? E aí, o que eu fui fazer? Ainda fui assistir,
porque tem umas cenas, né, de filmes, de novelas, que mostra essa cena, né? E aí é bem ruim de assistir, é bem ruim de assistir. Então, aquela quantidade enorme de porcos correndo e gritando, e aí eles caíram do penhasco ali, né? E acabaram caindo no mar, né? E se afogaram. E aí, né, é aquilo que eu falei para vocês, e o pastorino também reforça aqui. Muitos perguntam por que a razão de tantos porcos, né? Que era esse animal considerado impuro para os judeus e proibido ali entre as pessoas, os israelitas, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente não estava em território judeu, era um território pagão. E era muito comum o comércio da carne suína e era bem rentável, né? Então, imaginem o dono dessa manada aí de porcos. Como que ele ficou bravo com Jesus de ter perdido ali o sustento, né? O dinheiro daquela quantidade enorme, mais de 2.000 porcos, né? Bom, outra observação que o pastorino traz, hoje a gente tá bem denso assim, aí vocês podem me interromper, tá? E a gente vai, prometo que eu vou dar uma aceleradinha ali em algumas partes. E aí o pastorino traz outra observação, que Jesus não tenta doutrinar essa legião de espírito. Vocês perceberam? Quando eles vêm e falam, não nos mande para o abismo, ele não tenta, oh, meus filhos, venham para a luz, né? Jesus nem perde tempo. E não faz nem isso com eles, nem com os outros endemoniados, nem com os outros obsessores que ele afastou. Por que isso? Né? Quem tem uma ideia? Claudinha, sabe o que eu lembrei de uma outra passagem que Jesus fala para que a gente não jogue pérolas aos porcos, né? E porque ele sabia que não adiantaria, porque eles ainda estavam no estado limitado, espiritualmente falando, muito ainda limitados ainda. Então ele até agiu com amor, né? Um amor, porque o que eles precisavam ali é daquela situação materializada ainda. Não adiantava ele jogar nada de espiritualidade. Eu acho que é isso. Não ia ouvir exatamente isso, Karen. Ele não podia oferecer pérolas para eles, né? Porque eles não iam aceitar, não tinham essa condição. E Jesus não quer impor nada para ninguém, nem para nós até hoje. Ele é extremamente paciente. E ele sabe que o destino deles e nosso é evolução, né? Então, para ele, o tempo não é preocupante, se é agora ou daqui a milênios, como ele disse para Públio, né? Me segue agora ou daqui a milênios, né? Não tem problema. Uma hora vai chegar. Então, a missão do Cristo ali não era convertê-los, né? Ele sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas era olhar para aquela pessoa, né? Era falar para aquelas pessoas que, mesmo não sendo do povo dele, né? Eu estou aqui por você. Estou aqui por você. Então ele não tinha essa necessidade de converter, né, esses espíritos. Eles não iriam ouvir naquele momento, e Jesus sabe disso, né? Uai. Então o pastorino continua, né? Ele havia curado um homem. Aquele homem foi grato ao Cristo. Imaginem a condição de vida de uma pessoa totalmente subjugada àqueles espíritos. Sem banho, sem comida, sem dignidade, né? Os outros habitantes acorrentavam ele. Imagina, ele vivia como um animal, como um bicho, né? Por quê? Porque ele atacava as pessoas, porque ele causava confusão. Ele era extremamente violento, então ele vivia preso.
E aí, quando ele se arrebentava ali das correntes dos grilhões, ele ia para os sepulcros, porque esses espíritos precisavam dos fluidos densos ali, né? Como vampiros mesmo, desses fluidos materiais. Então, a vida desse homem era uma vida extremamente subjugada, extremamente complicada. A Amélia Rodrigues vai nos trazer que ele nem mal se lembrava das coisas que fazia, de tanto que esses obsessores tomavam conta, né, da vontade própria dele. Então, para esse homem, imagina o Cristo enfrentar, né, a travessia de barco, toda aquela coisa, com todos os discípulos para chegar lá, ele foi lá pontualmente, curou esse homem e voltou para trás. Ele foi especificamente para isso, né, para falar para todo mundo que ele veio para todos, judeus e não judeus, né? E aí ele estava ali então no sepulcro, né? E a hora que viu Jesus, Jesus, né, cura ele naquele momento. Mas acontece toda essa coisa com os porcos. Então, o que aconteceu aqui? E a Amélia trouxe isso no relato. As pessoas daquela região começaram a achar ruim. Então, eles não olharam para o homem curado, eles olharam para os porcos que morreram, que eles perderam. O foco não foi na cura do Cristo e na salvação daquela vida, foi em perder todos aqueles porcos e o dinheiro, né? E o lucro que eles iam dar, né? Olha para você ver. Então, foi uma reflexão tão importante assim, porque a gente precisa se atentar nisso, né? Onde que eu tô pondo o foco das coisas que acontecem? Como que eu olho as circunstâncias, né? Eu tô vendo os prejuízos que aquela circunstância me trouxe, eu tô vendo as coisas boas que ela me ensina, que ela me traz, né? E aí, o que acontece? Eles não querem que Jesus fique ali, não querem que aquele homem fique ali, expulsam aquele homem daquela região, querem que ele se afaste do território e não veem, né, com bons olhos aquilo que aconteceu. Pensam na parte material, só na parte material. Claudinha, outra coisa que eu estava refletindo aqui é que ele sabia da dor dele, né, desse endemoniado, e também como sabe de todas as nossas dores, né, e ele quis passar esse olhar, mesmo ele estando ali, ele saiu de um lado, lá da margem para outra, para uma dor, né, que é importante como todas as outras dores, né, como todas as nossas dores, né. Eu estava pensando nisso, né, que como ele é misericordioso, como ele, né, é amoroso por todos nós, né. É a grande lição, né, Karen? É a grande lição. Eu vim para isso. Jesus veio para isso, né? E é sentir realmente que somos profundamente amados. Porque ele enfrenta tempestades, travessias, por cada um de nós. Por cada um de nós, né? Bom, Jesus não retruca, não discute, não fala nada, não briga, não fala nada, né? Não protesta, não argumenta, não procura demonstrar os benefícios daquilo que ele estava fazendo, né? Nada. Ele apenas entra no barco e começa a voltar para o outro lado, né? E aí o ex-endemoniado fala, mestre, eu quero ir com você, né? E aí ele fala, não, ande, volte para sua casa, ande por onde for e leve, conte para todos, né? O que Deus fez por você, né?
Bom, aqui também é pastorino, tá? Do fato material podemos deduzir interessante lição. A lição da dificuldade que encontram os filhos do homem ao chegar à outra margem, até a terra, né? Então, quando a gente encarna, né? A gente encontra tanta coisa aqui, nesse planeta de provas e expiações. A gente encontra tantas coisas, tantos vícios, tanta loucura, né? E aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Quando eu me deparo com essa delinquência, quando eu me deparo com essa materialidade, né? Quantos ainda preferem os porcos a Jesus? Quantos ainda gritam com Cristo para que Ele se afaste? Para que os prejuízos materiais não sejam grandes, né? Preferindo a matéria do que o espírito. O gozo imediato do que a felicidade eterna, né? Não são poucos. E já fomos nós. Num pretérito aí, que preferimos, né, os lucros materiais do que os lucros espirituais, né? A humanidade atrasada não consegue tranquilizar-se nem ter paz, embora se tente discipliná-la. Rompe todos os laços e só se compraz entre os túmulos, junto às criaturas cadaverizadas no mal e no materialismo mais grosseiro. Infelizmente a gente vê isso, né? Infelizmente a gente ainda vê muito isso. Ao deparar com o missionário do plano superior, não compreendem o benefício que possam usufruir e ainda pedem satisfações. Que te importa nosso estado? O que você veio aqui? Ninguém te chamou, né? Me deixa em paz, me deixa com as minhas coisas. Rebeldes até o fim, não aceitam nenhum jugo, quebrando todos os grilhões que pretendam discipliná-los e elevá-los. Não se trata de um só indivíduo tomado como símbolo, mas de uma legião, da maioria, da massa involuída ainda. Como que a matéria tem esse poder enquanto a gente está encarnado, né? Eu fico vendo, gente, nos livros do André Luiz, principalmente, hora que tá desencarnado, né? Aquele tanto de promessa. Não, vou dar conta. Pode mandar doença, pode mandar não sei o quê, pode mandar pobreza, vou dar conta, né? E aí no primeiro desafio a pessoa fala, não, vou dar conta não, né? Escorrega ali. A gente tem inúmeros exemplos, na verdade, né? De casos assim na literatura espírita, de filho que matou o pai, né? De pai que renegou o filho, de briga por causa da cerca, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? De relações familiares, de traições, de quedas por causa de fortunas, né? De amigo que trai amigo por conta da empresa, de irmão que trai irmão por conta da mulher, né? Que mata o próprio irmão para ficar com a esposa. Então, os exemplos são inúmeros, né? E cai tudo nisso, porque a gente vê, né, essa cena, né, tão difícil assim, porque ela é caracterizada ali, né? Então, se você assistir a cena do endemoniado, é uma coisa horrorosa, assim, você fala, isso aqui não existe. Mas a gente precisa sublimar essas coisas e precisa transferir para as sutilezas da vida que estão acontecendo aí o tempo todo. E muitos são os que preferem ainda, né, o lucro da matéria em detrimento da vida espiritual, né? Deixa eu ver que horas são. Acho que dá tempo.
Então vamos aprofundar um pouquinho nesse primeiro versículo. Ó, vocês podem interromper aí, já falei, viu? Claudinho, só lembrar que essas promessas, né, esses lá do planejamento reencarnatório, que está mais distante, né, mais imediato, tem muito mais promessas imediatas que a gente ouvida também, né? Então, assim, às vezes num casamento ali você promete tanta coisa, né? E, e nem acabou de pagar as contas do casamento, da festa, né? E às vezes tem uma separação, tal, né? Então, assim, às vezes é muito mais próximo, né? Eu não tô falando se pode, se não pode, não é isso não, mas assim, é que prometer é muito mais fácil do que realizar. Falar até papagaio fala, né? Então, é isso mesmo, né? E com tudo na nossa vida, né? Com filho, com pai, com mãe, com irmão, né? Porque ninguém quer passar por dificuldades, essa é a verdade. Mesmo sabendo que elas são alavancas para o nosso progresso, né? E aí, principalmente nessas horas, é difícil a gente cair, né? Mas é isso. Aí, o que eu queria trazer? A parte boa, né, gente? Pelo amor de Deus. O primeiro versículo aqui pra gente aprofundar um pouquinho. E navegaram para a região dos Gerazenos, a qual está de fronte da Galileia. Muitos manuscritos do Novo Testamento referem-se ao país dos Gadarenos ou dos Gerazenos, enfim, no lugar de Gergesenos. Então a gente vai abstrair. A hora que eu ver Gadareno, Gerazeno, eu vou lembrar que é lá em Gerzesa, lá daquele ladinho, que é uma região, né? Mas que a gente precisa, que essa passagem aconteceu ali do ladinho do Mar da Galileia, não foi lá embaixo em Gadara, mas enfim, é só fazer esse link, né? Porque a gente não precisa entrar em discussão por nome de cidades, isso não importa. Então, todas essas cidades estavam ali, do outro lado, né, do Mar da Galileia. E eram cidades, como a gente disse, gentia, pagã, né, de pessoas pagãs, dos gentios. E a hora que a gente fala gentio, o que a gente lembra imediatamente? Eu lembro imediatamente de Paulo. Imediatamente. O que você lembra, Everton? Você não lembra do Paulo, não? Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com a palavra gentil, foi no Paulo Estevam. Então, eu associo. Porque o Paulo não era gentil, ele era Não, ele era um judeu, né? defensor, né? Então, Mas não com ele, não associo com ele, assim, por ele ser, mas por ele lutar, né, pela inclusão dos eu gentios. lembro do centurião, porque Jesus fala que não encontrou. A gente já estudou essa passagem, que ele não encontrou tamanha fé, né? É verdade. Ao contrário aqui de Gadara, que ele não encontrou fé nenhuma, Fé nenhuma, só do só no endemoniado só. endemoniado. Exatamente, mas você viu que aquelas ruínas lá, provavelmente ele que, né, que foi construindo ali, que foi criando aquele templo ali para os novos cristãos, né? Então, ao longo do tempo, as pessoas foram sendo convertidas, não, né? Mas foram entendendo, né? E só uma conclusão que, assim, como a gente está vendo um panorama geral, depois a gente volta nisso, mas é que os gadarenos vão passar para a história como o povo que preferiu os porcos ao Cristo, né? Porque eles pedem para Cristo ir embora, né? E Jesus vai, né? Jesus vai. Jesus não vai insistir com ninguém, né? E o papel dele é anunciar, Quem tem olhos de convidar ver que e vê. exemplificar. Agora, o resto é com você, né? O resto é com você. Exatamente. E assim, fica sempre a reflexão, né? De pensar todo dia, não é uma vez na vida, uma vez no ano, não. Todo dia. Se no nosso dia a gente preferiu Jesus ou os porcos, né? Exatamente Qual que isso. foi? Porcos. Exatamente isso. Por quê? Porque nós não somos judeus. A gente não representa os judeus. Os judeus eram
eles se achavam, né, o povo escolhido de Deus, então eles eram especiais, né? Tanto que a briga lá de Tiago e Paulo era por conta disso, né? Eles não, eles são gentios, eles que se lasquem, nós somos o escolhido, né? E tinha aquela briga para os novos cristãos serem circundados, não sei como fala, mas fazer a circuncisão, os dois, né? Para eles fazerem, aí depois da circuncisão que eles eram considerados cristãos. Como assim, gente? Né? Então a grande luta de Paulo, né, uma das principais era essa, tanto que tem as cartas aos Coríntios, as cartas aos Romanos, né? Ele vai angariando essas pessoas, cuidando dessas pessoas, porque Jesus veio para todos, somos todos irmãos. Um povo escolhido para disseminar para todos. Não é um povo escolhido porque ele é importante e o resto não, né? E a gente faz parte desse povo peregrino, né? Achei tão legal isso aqui porque Gergeseno significa aqueles que vêm de peregrinação. Lá da Wikipedia isso. E aí, eu pesquisando ali, o que eu posso trazer, né? Então, aquele que vem de peregrinação. A gente fala muito em peregrinação hoje, porque tem os peregrinos lá de Compostela, né? Geralmente os católicos que fazem a peregrinação. Mas, de verdade, é aquele que não é natural de um lugar onde ele se encontra, né? Então, os meus bisavós que vieram da Espanha são peregrinos também, né? E se a gente pegar a encarnação, somos todos peregrinos. Porque a gente não pertence a um lugar, né? A gente está trocando até de orbe. Os exilados de Capela são peregrinos. Somos todos peregrinos. Os próprios judeus, Mudando. né, Claudinha? São peregrinos também. Todo mundo, porque somos espíritos, Isso. né? Todo mundo. E eles vieram de onde? De qual planeta? Né? Então somos todos peregrinos. E aí tem um autor que ele escreveu um livro que chamou O Peregrino. E olha que legal, uma alegoria sobre, o livro se trata, né? Sobre a jornada espiritual de um indivíduo em busca da salvação. Então esse endemoniado que era um peregrino, porque ele estava, provavelmente era um romano ou um grego, não se sabe, não se fala, mas com certeza um peregrino, um não judeu, né? Em busca da sua salvação. Queria ser salvo e ele foi pelo Cristo. E se somos todos peregrinos, estamos aqui reencarnando vez após vez, né? Em busca do quê, gente? Da nossa salvação, né? Da nossa evolução, que é essa salvação. Então, talvez por isso essa passagem mexeu comigo, assim, porque às vezes a gente, né, não quer ver algumas coisas e a gente faz parte dela. Então, faço parte desse povo, também sou peregrina. Então, eu tenho que acolher isso, né? E fazer como você disse, né, Everton, analisar dia a dia quem que eu tô escolhendo. Tô escolhendo os porcos ou o Cristo, né? E aí a gente também pode analisar como um símbolo dessas travessias que a gente enfrenta, dos desafios que o espírito enfrenta dentro da régua da imortalidade, não da vida encarnada, né? Em diferentes ambientes. Hoje eu tô aqui no Brasil, amanhã eu posso estar lá na Síria, lá em Jerusalém, lá nos Estados Unidos. Porque eu não sou de um lugar, entendem? Eu sou peregrino. Sou peregrino. E cada terra, cada região vai me trazer um ensinamento. Cada cultura que eu passe, né? Cada lugar, cada diversidade diferente é um aprendizado novo. É uma provocação para o meu crescimento espiritual. Para quê? Para que eu estimule a fé, o meu trabalho íntimo, a minha transformação íntima. Então, a região dos Gerazenos, dos Gergenos, enfim, aquela região, representa um ambiente de transformação para aqueles que buscam a luz em meio às dificuldades.
E aí, terminando, partindo aqui para o final, né? Eu trouxe só um pedacinho do Primícias do Reino, tá lá no capítulo 12, o Obsidiado Gerazeno. E a gente vai provavelmente usar esse capítulo em outros estudos. Então, eu trouxe só um pedacinho para a gente não estender muito também, né? Que conversa com o nosso versículo. Porque nós somos os peregrinos e Cristo é sempre o Cristo. Então, ele, né? Aqui está falando dele. Proclamar e difundir as primícias do reino constituía sua aventura, a aventura de Jesus, né? Pois que para isso ele viera, para isso. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas, sobretudo, esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. O povo inteiro era seu rebanho, todos nós, né? Não era só judeus, o povo inteiro era seu rebanho. E para esse rebanho ele veio para dar a vida. Era, todavia, necessário que as ovelhas conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhe a voz, obedecer-lhe o chamado. Quando a gente trabalha a ovelha perdida, a parábola, né, na evangelização, a gente explica isso, né? Que as ovelhas tinham um pastor só, tinham, na verdade, só dois. Então, muitas vezes era o pai e filho, porque elas obedeciam à mesma voz. Se outro pastor, sei lá da onde viesse e desse um comando, elas não seguiam. Então, o pastor precisava ir treinando, né, aquelas ovelhas, e se ele morresse, aí tinha o outro, né, o segundo ali, que provavelmente era o filho, mas ela obedecia a um dono só, né? Então, era preciso que Jesus viesse, era preciso que ele visitasse aquela região, era preciso, porque se ele ficasse só do lado judeu, era muito mais difícil depois até do Paulo continuar, né? Mas não, ele foi lá falar, eu sou o Filho do Altíssimo, né? Então, podem seguir a minha voz. Ai, gente, acho que eu não vou ler tudo, não. Tem muita coisa aqui, nosso tempinho já tá acabando. Eu só trouxe uns versículos da carta aos Coríntios, né? E onde Paulo fala dessa fé para todo mundo, né? Porque não pregamos a nós mesmos, mas ao Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não e nunca desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, é isso, meus queridos. Nós somos peregrinos. Nós somos aqueles para quem Jesus veio. Nós somos muito, né? Nós somos essa legião também. Porque já fomos muitos, né? Muitos em nós mesmos. E Jesus, após estar conosco, nos pede: retorna para tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Né? E se Ele está com a gente está amparado, está liberto,
né? Esse endemoniado para mim representou essa libertação. Ficar liberto do jugo dos outros, do jugo da matéria, do jugo do outro, né? Então Jesus veio para nos libertar, né? Para que a gente fosse a gente mesmo dentro de toda a nossa evolução. É isso. Obrigada. Muito bom. Em cima da hora. E se nós já fomos legião, né? Engraçado que o Evangelho vai nos trazendo denominações, assim, que a gente... um outro termo que se fala muito é que nós sejamos ceareiros, né? Porque a seara é grande e são poucos os ceareiros, né? Então, vamos mudando de denominação. Vai evoluindo. Obrigado, Claudinha. Obrigado. Pena que não teve música hoje. Eu estava procurando aqui uma poesia linda do Alberto, que fala que nós somos cidadãos do universo, mas não achei. Fico devendo para a próxima reunião, a gente começa com ela, tá bom? Muito bem. Quer falar alguma coisa, bebê? Quer fazer a prece? Faz a prece para nós. Assim. Aqui. Então, nesses momentos, vamos todos manter os nossos pensamentos ligados ao alto, com a mesma vibração, agradecendo pelos ensinamentos desta noite, pela presença dos companheiros neste trabalho tão importante de estudo, de reforma íntima, que as nossas vibrações possam ser utilizadas em favor daqueles necessitados, daqueles que passam por algum problema de saúde ou por alguma dificuldade nesta vida. Pedimos, Senhor, a compreensão, pedimos o amparo, a proteção no nosso dia a dia e que sejamos instrumentos da Tua paz onde quer que estejamos. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.